no grupo, tá bom? Eu vou até fazer uma carinha de feliz também, porque eu sempre fico feio nos prints que eu tiro. Bom, pessoal, é isso. Estamos aqui... Nossa, eu ia falar, estamos aqui reunidos, parece missa, né? Mas, bom, hoje a gente está aqui para mais uma reunião do grupo do Interveps. Hoje o tema vai ser a dignidade da pessoa idosa em Immanuel Kant, e a monitoria é do Marcos Antônio Fabretti, para quem eu passo a palavra. Marcos. Obrigado, professor Turati. Primeiramente, né, dar uma boa noite a todos e agradecer a presença, né, de poder aqui estar com a gente na exposição do nosso grupo. O grupo, né, ele tem por tema a dignidade da pessoa humana, da pessoa idosa em Kant. Essa ideia, ela surgiu de um caso prático, né? Foi vivendo um caso prático no Conselho Municipal do Idoso que eu pensei em trazer, né, para debate essa questão da pessoa idosa, né? E aí a gente trouxe, eu, no caso, eu pensei em trazer essa questão da teoria de Kant, né, sobre a dignidade da pessoa idosa. Nosso grupo aqui, ele é composto pela Beatriz Barros. Ela vai tratar, né, de contextualizar o pensamento kantiano. Na sequência, a Silmara Carreiro, que ela vai abordar a moral universal racional. Posteriormente, eu volto e vou falar sobre o imperativo categórico. O Lucas Dantas, ele vai explicar como identificar o imperativo categórico e o princípio supremo da moralidade. E, no final, eu comento, né, essa questão específica da dignidade da pessoa idosa em Kant. É bom só esclarecer para os nossos colegas aqui do Interveps que a ideia aqui não é falar sobre a teoria de Kant propriamente dita. A gente não vai aqui abordar de forma ampla a teoria kantiana. A gente vai trabalhar um caso prático, né, sobre a luz, né, de alguns princípios que Kant traz sobre somente a autonomia da vontade. Então, o objetivo nosso aqui é analisar a intervenção do Estado na vida da pessoa idosa, né, analisando aqui um caso prático. Então, esse é o nosso objetivo. Se, para quem quiser estudar mais sobre Kant, eu passei aqui nos comentários uma sequência de livros aqui que quem quiser se aprofundar pode ler para compreender mais essa teoria que a gente vai tratar aqui na exposição. Bom, desse modo, eu começo aqui eu vou começar falando um pouquinho, bem rapidinho, do caso prático, para as pessoas, para todos se situarem, né, entenderem o que vai ser analisado, porque assim ficará mais fácil ao final, né, uma vez apresentando todos os princípios aqui, todos os conceitos, aí vocês consigam já compreender o que a gente vai trazer para debate. O caso prático é o seguinte: uma pessoa idosa, uma senhora com a idade próxima de 80 anos, né, ela viúva, vivendo sozinha na sua casa, e ela com vários gatos, né, e vivendo de uma forma bem reclusa, até com falta um pouco de higiene, né, e isso chamou a atenção dos vizinhos. Os vizinhos perceberam que ela pouco saía de casa, e por questão de cordialidade, eles começaram a levar comida para ela, mas mesmo assim ela tinha muita resistência no acesso à casa. E assim foi acionado, né, o poder público, no caso o CRES, e a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde e o CRES, eles tentaram um contato com essa senhora, mas tiveram muita dificuldade. E por isso foi feito um relatório encaminhado tanto ao Ministério Público quanto ao Conselho para acompanhar o caso. Aí, então, o Conselho começou a acompanhar, só que nesse tempo o Ministério Público ele entrou com um pedido, uma ação judicial, pedindo o quê? Pedindo uma obrigação de fazer para que o município providenciasse o acolhimento dessa senhora numa instituição de longa permanência. Esse foi o pedido. E o juiz deferiu a liminar. Deu 5 dias para o município pegar essa senhora e levar para uma instituição de longa permanência, sob pena de multa diária. Então, aí vem a pergunta, né, que a gente fez algumas perguntas aqui, e é isso que a gente vai analisar, né? Qual o limite do Estado, né, em situações como essa, né? A pessoa idosa, ela tem o direito de viver sozinha
mesmo que isso ponha a sua vida em risco, né? Se a gente responder de forma positiva, como o Estado pode intervir, então, sem ferir o seu direito de liberdade e autodeterminação? E, por fim, que vinha a pergunta central, é essa decisão judicial, né? Esse comportamento aí do Poder Judiciário, a pedido do Ministério Público. É algo injusto? Ele fere a dignidade da pessoa idosa? Então, é com base nesse caso prático, né, apresentado de forma bem resumida, que a gente vai começar a trazer, então, algumas ideias de Kant e, ao final, levar a questão para debate. Então, eu passo para a Beatriz Barros, para ela começar a exposição. Boa noite, pessoal. Então, de primeiro momento, eu vou falar o que motivou o pensamento de Kant, né? O contexto em que esse pensamento está inserido. Kant, ele viveu no século XVIII, né, que foi conhecido como o século das luzes, que faz referência ao iluminismo. O iluminismo, por mais que seja bem conhecido, ele foi um movimento cultural na Europa que mobilizou o poder da razão. Então, ele queria reformar a sociedade e o conhecimento herdado ali da tradição medieval. Então, abarcou inúmeras tendências em diversos campos diferentes. Entre elas, buscava o conhecimento apurado da natureza, com o objetivo de tornar útil ao homem moderno. Então, nesse contexto em que Kant viveu, o mundo está saindo do que foi denominado como período das trevas, né, que seria a Idade Média, para o iluminismo. Então, sai do irracionalismo para o racionalismo. Kant chama o homem a pensar, né, e sair do poder real, do poder divino, né, ali que foi submetido à religião. E ousa o homem a pensar, a forçar o indivíduo a buscar ele mesmo o que fundamenta o dever. Então, para Kant, ele afirma que o iluminismo é a saída do homem de sua menoridade intelectual, da qual ele mesmo é responsável. Ele quer que o homem se liberte. O que é essa menoridade? A menoridade é a incapacidade do homem de servir-se de seu entendimento, de pensamento, sem ser dirigido por outras pessoas, como tutores, conselheiros. E um dos seus livros, Kant, ele trouxe o significado do iluminismo, que ele citou desse jeito. O iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que estes mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer o uso da própria razão, independente da direção de outro. E é culpado da própria tutelagem quando esta resulta não em uma deficiência do entendimento, mas da falta de resolução e coragem para fazer o uso do entendimento independente da direção do outro. Desafio de ser sábio é o lema do iluminismo. Então, o iluminismo foi uma época muito rica em diversos campos diferentes, como eu falei. Então, alguns acontecimentos científicos que a gente pode citar, né, que aconteceu no contexto ali de Kant, foi a criação da máquina a vapor, a formação de combustível, né, criação de para-raios, eventos políticos, econômicos, como Guerra de Independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né. Na literatura também foi uma época muito rica. Rousseau publicou o Contrato Social. Voltaire também publicou diversas obras, Montesquieu, né, que ele publicou nessa época, O Espírito das Leis, foi criada a primeira enciclopédia, muitas obras de Adam Smith também. Então foi uma época muito rica que trouxe muitas coisas em relação ao contexto de Kant. Vou passar para a próxima pessoa, dar continuidade. Agora é a Silmara. Abrindo o microfone. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, né? Então, dando continuidade, né, a essa questão abordada pelo iluminismo, Kant trabalha com a questão da autonomia que o ser humano tem de dar a si mesmo a legislação, no sentido de definir a sua conduta, né? Ele categoriza o ser humano como racional, livre e autônomo. Então, essa autonomia vai trazer os princípios, e esses princípios vão ser supremo a questão da moralidade, né? Então, ele desenvolve a autonomia da vontade, né?
e é sobre a autonomia da vontade que se fundamenta a dignidade da pessoa humana, né? Entendendo a moral universal como as leis universais que vão reger o comportamento humano, né? Kant define o quê? Que o ser humano é racional, logo, a moral é inerente à existência do ser humano. Por a moral ser existente, ser inerente à sua existente, ele traz também que a pessoa tem autonomia de escolher se ela segue ou não essa moral. E ele caracteriza essa moral como universal, no sentido de que não há uma moral conforme a classe social, conforme a etnia, conforme o grupo social, conforme a raça, a cor. É uma moral única. Só que o ser humano, ele vai buscar na sua base racional, né, desenvolver a sua autonomia, o seu livre-arbítrio, se ele vai seguir aquela moral ou não. Essa lei é que vai guiar, essa lei da moral universal, é que vai guiar o comportamento humano, né, por princípios. E aí que vem a questão que eu já, agora encerrando, eu convido a vocês, com base nessa pequena fala, a já ir tecendo linhas, né, com o caso prático apresentado pelo Marcos, né? Existe essa moral, o ser humano tem autonomia para escolher sim ou não, e como fica a questão do Estado. E passo a palavra para o próxima pessoa do grupo. Aí volta para mim, então. No caso, após a explicação, então, da Silmara sobre a questão da moral universal, então, Kant, quando ele expõe essa ideia, né, da moralidade universal racional, ele acaba trazendo, né, porque ele coloca, então, que o ser humano, como a Beatriz falou, ele sai daquele pensamento direcionado, né, pelos dogmas, e ele busca a liberdade por meio da razão. Então, ele só é livre se ele age conforme a sua razão. E ele começa, então, a tratar alguns princípios, né, que guiam essa vontade humana. Esses princípios, e ele chama esses princípios de princípios imperativos. Então, na verdade, ele chama isso de imperativos. E para Kant, existem dois imperativos, né, porque a vontade humana ela é guiada não só pela razão, a gente também é guiado pelos desejos, né, pelas inclinações. Então, com base nisso, ele define dois imperativos. Um é o imperativo hipotético e outro é o imperativo categórico. É importante explicar esses imperativos porque é apenas um deles que ele vai considerar como aquele realmente que guia o ser humano no sentido das leis morais, né? E então, o imperativo hipotético, ele é uma técnica, né? Ele é uma técnica que é aplicada, né, segundo que segue algum fim. Ela é um caminho que é um meio, né, do ser humano agir, mas que busca algum fim, né? Ele formula-se por meio desse imperativo uma ação que visa a obtenção de certa finalidade. Então, quando o ser humano age de acordo, né, com suas paixões, seus desejos, ele deixa de lado a razão, porque ele está sempre buscando um fim, sempre um desejo. E aí, a ação, ela é motivada sempre por algo. O ser humano, então, ele não age porque aquilo que faz é correto, né, seguindo esse imperativo hipotético, segundo a sua razão, mas porque irá obter algo, porque vai obter um ganho no futuro. Age porque a consequência, então, é ter uma vantagem, né? Ele objetiva sempre uma coisa. E essa vontade, então, para Kant, ela é tida como uma vontade má, ela é má, né? Porque não é algo que vem da razão, né? É algo sempre que busca uma finalidade, busca alguma coisa. Já o imperativo categórico, ele coloca isso como quando o ser humano age por meio da razão. A ação é um fim em si mesmo. Ele não age por algo, ele age simplesmente porque a sua razão manda agir daquele modo, né? Ele age porque aquilo é correto, fazer aquilo é correto, porque a razão impõe aquilo como dever. Então ele não está condicionado a nada, nenhum desejo, nenhuma inclinação. Ele age daquele modo porque assim
deve ser. E a vontade, então, para ele é boa. Então, justamente, são os imperativos categóricos, né? As ações que ele coloca como universais, essenciais, que formam moral universal racional, como explicada pela Silmara. Então, por exemplo, se o ser humano decide não subtrair uma coisa alheia, porque acredita que isso é pecado, ou porque se fizer isso ele vai sofrer uma punição, né? Ele age segundo o imperativo hipotético, e por isso que para ele o direito ele é o imperativo hipotético, porque a ação ela visa algo, né? Como, por exemplo, ir para o céu, não ser preso. Contudo, se ele decide agora, assim, se ele decide não subtrair a coisa porque isso é errado, porque aquela coisa não lhe pertence, então ele age segundo o imperativo categórico, porque ele age em razão de um dever, por uma moral universal racional, né? Por um dever moral. Agir por puro dever é agir de forma, então, racional. Ele busca aquilo na sua razão. Não é porque alguém falou para ele que assim deveria ser, mas porque a razão, né, a sua essência, o que está na sua essência disse a ele, a sua razão colocou aquilo para ele. Então, ao fazer isso, né, o ser humano ele deixa de lado todas as inclinações, paixões, credo, e aí a sua ação, então, ela é pura. Né? E com base, então, nessa explicação, eu passo para o Lucas. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer uma Beth por me convidar para esse grupo, porque falar de Kant é algo que eu falo desde a graduação. Eu estudei muito Kant no mestrado e falar dos imperativos, inclusive a importância dos imperativos para a autonomia e para o conceito de dignidade que a gente tem hoje na Constituição é algo muito importante. Apesar de alguns autores exponenciais, alguns professores exponenciais falarem que Kant não serve para nada, Kant explica quase tudo no campo da ética e da moral. Mas a gente tem que entender algumas coisas basilares da vida de Kant. Kant era um professor restrito àquela região onde ele morava. Ele nunca viajou. Ele não foi um cara de palanque, ele não foi um cara de fazer palestras em diversas universidades. Ele sempre ficou ali na região da Prússia, onde ele nasceu. E ele veio de uma família altamente protestante. Então, a ideia dos imperativos dele busca um pouco e remonta um pouco naquela lição bíblica, não fazer para o outro que eu não quero que faça para mim. A ideia é basicamente essa. Então, quando ele elege um imperativo categórico como a regra de ouro da conduta moral, da conduta ética, e até a gente pode, depois, quando eu me encaminhar para o final, fazer essa digressão entre moral e ética, mas a conduta moral e da conduta ética, ele está falando no seguinte, olha, existem dois imperativos que vão reger a moralidade. O imperativo é o categórico de você, ele é assertórico prático de algo que está devidamente escrito na fundamentação da metafísica dos costumes. E o outro imperativo é o hipotético dedutivo. E qual a diferença deles? É o objetivo. Então, por exemplo, se eu estou numa calçada e eu vejo uma senhorinha atravessando a rua, eu, por meio do imperativo categórico, vou ajudar essa senhorinha, mas eu não quero ganhar nada em troca. Eu vou ajudar e acabou. Eu estou fazendo uma conduta prática
as retóricas que eu vou ajudar. E, ao mesmo tempo, entra na minha regra máxima de ouro da ética, porque eu penso o seguinte, se eu fosse a velhinha, eu diria que alguém me ajudasse. Eu não faço para os outros o que eu não quero que seja feito para mim. Agora, diferentemente, quando eu vou para o hipotético dedutivo, é quando eu vou construir laços, eu vou construir panelas, amizades com um objetivo específico. Aí eu vou defender minha tese mês que vem. Eu já tenho a banca, eu vou começar a ficar amigo dos professores. E vai que os professores me passam. Isso é pensar com um imperativo hipotético dedutivo. Agora, uma coisa interessante, quando o Kant vai falar da dignidade, e aqui é um ponto importante, ele vai falar que a dignidade é um reino com um fim em si mesmo. E quando ele fala que a dignidade é um reino com um fim em si mesmo, ele fala o seguinte, tudo tem um preço, a dignidade não. O que não tem preço tem dignidade. E aí, se você remontar na época da escravidão, por que os escravos eram tidos como coisas? Porque eles tinham preço, eles não tinham dignidade. E por que os direitos humanos vêm com essa ideia de dignidade? Porque a pessoa humana, independente da raça, credo, religião, deficiência, sexo, tem dignidade e não preço, e, portanto, não pode ser violado. Partindo desse pressuposto, eu já estou me encaminhando para o final, viu, Marcos? Tranquilo? Tranquilo, Durante? Partindo desse pressuposto, a gente vai para o caso interno, que é o caso da senhora de Ourinhos, que a gente pega a ideia da internação compulsória do idoso. E a gente vai ter aqui 3 coisas para trabalhar. A noção de justiça, a noção de capacidade e a noção de dignidade. Quando Kant traz os imperativos, ele não está trazendo só a ética e a moral. Ele está trazendo uma concepção estrita de justiça. Assim como John Rawls vai fazer anos depois, com o véu da ignorância, Kant faz com imperativos. E por isso mesmo, os dois filósofos conversam muito bem. Então, Bela, eu dei uma senhora que, apesar de ser idosa, ela tem capacidade. Ninguém aferiu a sanidade mental dela. Essa é uma questão importante. A segunda questão importante é ela tem dignidade. E por ela ter dignidade, ela tem autonomia. Ela pode escolher viver como quer. Independente dos padrões impostos pela sociedade. Se ela quiser viver do jeito dela, não é a questão da idade que vai alterar isso. Então, aí a gente pega toda a doutrina do Kant e fala, é justo. É justo porque preserva a autonomia e preserva a dignidade da pessoa. Então, quando nós olhamos a autonomia do idoso, e aí eu puxo a sardinha para o meu lado, e é a autonomia da pessoa com deficiência também, a gente tem que olhar nesse aspecto. O que é justo dentro do direito que nós temos como direito posto.
Nós temos a capacidade civil que a idade não retira. E que hoje nem a enfermidade mental retira, para ser bem sincero. Se você pegar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Todavia, é importante esclarecer. Será que quem decidiu, se estivesse num lugar, gostaria de receber a decisão? Ou melhor, quem decidiu agiu com pressupostos kantianos para decidir? Essa dia eu deixo para o grupo. Muito obrigado. A gente agradece, Lucas. Você já expôs bastante e ajudou a esclarecer. E é nessa linha que a gente vai para a conclusão final. Então, de tudo que a gente pretendeu expor aqui para que vocês tenham a compreensão, né, do básico da teoria de Kant, a gente chega no seguinte ponto, né? Que a liberdade, o ser humano, ele só é livre se ele age com base na sua razão. Se ele pensa, né, por si, e não por uma lei pré-determinada, ou porque o Estado assim impõe, porque a religião assim impõe, né? Se ele se mantém, se ele segue essas regras, que, por exemplo, da religião, os dogmas, ele se mantém racional. Portanto, se ele é racional, ele não pensa por si, e aí ele não é livre. Então, para a gente ter autonomia, a gente tem que ser livre. E essa liberdade, ela vem pela razão, né? A busca da verdade, porque pensar a razão, o exercício da razão é a busca da verdade. Eu vou analisar o que existe à minha volta, o que é a vida, pensando, e não seguindo o que outro diz para mim, né? Como deve ser. Então, a liberdade, ela acaba sendo, então, um requisito para a dignidade. Por quê? A gente vai, tudo foi posto aqui, a gente entende que a prática dessa autonomia, do pensamento racional, ele leva o ser humano a identificar, né, os princípios que regem a humanidade, como o próprio Lucas falou, né, de entender como lei, né, ou aplicar para entender como lei universal aquilo que você entende que é bom para você, mas que também pode ser bom para o outro, né? E então ele analisa assim, acho que é importante a gente concluir assim: se a razão é algo inerente, né, ao ser humano, como Kant fala, né, se a razão é algo inerente à natureza humana, significa então que todas as pessoas são racionais, daí a gente não pode discriminar. Se todas as pessoas são racionais e a razão é fruto da autonomia, né, essa razão é fruto da autonomia, da liberdade do ser humano de pensar, porque é natural dele pensar, então todas as pessoas são autônomas. E se todas as pessoas são autônomas, se todas exercitam essa autonomia, elas praticam, né, essa razão pura, então todas são livres. E aí a gente chega na conclusão que se todas são livres, então todas têm dignidade. Então eu não posso diferenciar as pessoas. Todas elas têm dignidade, independente da idade, da raça, né? Todas são livres, autônomas, todas têm dignidade. E é essa liberdade que deve orientar todas as pessoas. E a partir do momento, então, e aí a gente traz para análise, né? Então, a partir do momento que a gente fala que o ser humano tem dignidade, que a gente fala da dignidade da pessoa idosa, a gente afirma que ela também é livre para escolher o seu próprio destino, para se autodeterminar, para viver aquilo que ela acha que é melhor para ela, né? E aí a gente vai analisar, mas até que ponto ela pode decidir por isso? Será que o Estado não tem nenhum caminho para intervir? Essa pessoa vai ficar sozinha, ela está correndo risco de sofrer um mal, ou não se alimentar bem, ou não tomar o remédio que ela precisa tomar, ou sofrer uma queda. Como que a gente vai fazer isso? Existem meios para a gente, ao mesmo tempo, o Estado intervir e preservar a saúde, né, dessa pessoa, não colocá-la em risco, mas também preservar a sua autonomia, porque a gente viu que a conclusão que a gente chega é que a decisão, ela fere sim a autonomia da pessoa idosa.
Então, se fere a autonomia, eu não estou tratando essa pessoa com dignidade mais. Então, a dignidade dessa pessoa, ela já não existe mais. Como que a gente vai, então, equilibrar isso? E aí que a gente traz para análise, né? A gente fica à disposição para explicar algum outro ponto que não ficou tão claro. A gente tentou ser bem conciso para dar tempo de debate. E é isso. Então, a gente está agora à disposição de todos para conversar e debater e trabalhar mais alguns conceitos que forem necessários. É isso, Turati. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a todo o grupo que falou, ao Lucas, a Beatriz, quem mais que falou também? A Silmara, que comentou, que falou que falaram a respeito do grupo. Acho que foi era um dos temas, né, lá no começo, quando a gente definiu todo o cronograma do grupo, era um dos temas que a gente já tinha bem definido qual teórico que a gente ia ter nessa discussão. Então, era um dos grupos, era uma das discussões que eu mais estava aguardando para a gente ver como que o grupo e como que a gente ia lidar com isso, né? Porque acho que talvez, né, o Interveps ele vai se renovando, ele vai inovando a cada reunião, e eu acho que essa foi uma reunião que trouxe já a teoria, né, de Kant, e também trouxe um caso prático. Então, acho que vou parabenizar, né, novamente o Marcos e todo o grupo, mas mais ainda por trazer e ficar tão coerentes à ideia que vocês se propuseram lá no começo do ano. Tanto de trazerem a teoria e de trazerem esse caso prático que o Marcos falou que conheceu e trouxe, né, divulgou lá no grupo para a gente e trouxe também aqui para a gente debater. Então, foi super bem definido, com um tempo para a gente discutir sobre o debate, para a gente debater também. Então, acho que aqui a gente vai ter tanto esse debate sobre a teoria do Kant, também sobre a questão da dignidade e também sobre a questão da dignidade da pessoa idosa. Então, eu vou encerrar aqui a gravação e depois a gente fica livre para o debate, tá bom?